Você está cansada de ser ideal, mas não ser a fantasia secreta dele? Você entrega tudo de si a ele, seu cuidado, sua lealdade, seu calor. Mas nos olhos dele, não há aquele fogo que queima todas as proibições e a transforma em uma obsessão. E se eu lhe dissesse que a chave para o desejo primitivo dele não está em se tornar ainda melhor, mas em ousar encontrar a sua escuridão? Carl Jung chamava isso de sombra, e é a arma de sedução mais poderosa que nunca lhe contaram. A paixão que você procura não está escondida nele, mas naquela parte de você que você teme admitir. Nos próximos 20 minutos, você não apenas entenderá por que as boas meninas perdem a batalha pela paixão. Você descobrirá qual é a sua principal tarefa, como transformar o seu lado oculto e inaceitável em uma fonte de magnetismo. E você verá um caminho claro para se tornar não apenas a mulher dele, mas a obsessão dele. Se você está pronta para parar de ser conveniente e se tornar inesquecível, nossa jornada ao fundo da sombra começa. Agora mesmo. Você criou o porto ideal para ele. Jantares à luz de velas, compreensão sem palavras, apoio inabalável. Mas à noite, no silêncio, você vê os navios da paixão dele passando, procurando a tempestade em outras águas. Você aprimorou sua persona até o brilho, a máscara da esposa, namorada, parceira ideal. Você se tornou a luz da vida dele, esquecendo que a verdadeira paixão nasce na fronteira. A alma de um homem, cansada de apenas luz, instintivamente anseia, não apenas pela sua virtude. Ela anseia pelo mistério que a sua escuridão esconde e por aquela chama selvagem que você esconde com tanto cuidado. E saiba, esse desejo não é um sinal de que algo está errado com você. É um sinal de que sua alma está cansada de desempenhar apenas um papel, socialmente aprovado. Essa fome por paixão animal é o chamado da sua força reprimida. Milhões de mulheres em relacionamentos ideais sentem a mesma fome, mas se calam envergonhadas. Seu desejo secreto de ser para ele não apenas boa, mas também má, é um chamado saudável e poderoso da sua alma à totalidade. O que você considerava sua maldição, a frieza dele, é na verdade uma bênção. É um espelho. Ele reflete inconscientemente a parte de você que você mesma congelou. Entenda a lei principal. Ele não pode desejar a sua sombra até que você mesma a reconheça e a ame. O distanciamento dele não é uma sentença para o seu relacionamento. É um sinal de que sua alma está pronta para o próximo nível de desenvolvimento, para o encontro com sua verdadeira, assustadora e irresistível força. Para entender como acender o fogo nele, devemos primeiro entender por que aquela luz com a qual você tentou aquecê-lo, na verdade projeta uma sombra tão longa e fria. Vamos começar a desconstrução impiedosa, mas curativa das suas ilusões. A sociedade lhe vendeu o mito da feminilidade luminosa. Disseram-lhe, seja compreensiva, seja carinhosa, inspire-o, torne-se o porto seguro dele. E você seguiu essas regras impecavelmente. Mas todos esses conselhos funcionam apenas em um lado da sua personalidade. A persona luminosa, socialmente aceitável. Você tentou preparar um prato requintado usando apenas açúcar, mas a paixão real, a avassaladora, exige sal, pimenta, fogo, tudo o que está na sua sombra. Ocultaram de você o segredo principal da psicologia masculina. O homem, embora procure um porto na mulher, anseia inconscientemente por uma tempestade. Em sua alma, dois arquétipos lutam eternamente, a Madonna e a prostituta. E enquanto você oferece a ele apenas a pureza da Madonna, ele fantasiará secretamente sobre aquela que não teme sua pecaminosidade. É este conflito interno que gera a obsessão. A frieza dele não é uma rejeição a você. É um sintoma da fome psíquica dele. A alma dele, o inconsciente dele, o que Jung chamava de anima, está faminto pela sua totalidade. Ela não está recebendo toda a paleta de alimento psíquico. Você o alimenta apenas com doce, mas a alma dele anseia por picante, amargo, salgado. Ele busca em você aqueles ingredientes proibidos que você mesma proibiu, escondendo-os na sombra.
sua agressão saudável capaz de dizer não, seu egoísmo sagrado que coloca sua própria dignidade em primeiro lugar, sua sexualidade selvagem, desenfreada, livre de vergonha. E é por isso que ele se sente inconscientemente atraído por mulheres que encarnam a própria sombra dele, porque elas lhe dão uma sensação de totalidade e, principalmente, de vida. A indiferença dele não é o veredito dele sobre você. É um grito da alma dele, dirigido àquela parte sua que você mesma mantém em cativeiro. E agora seja honesta consigo mesma. Lembre-se dos momentos em que você sentiu uma pontada de ciúmes ou irritação inexplicável em relação a outras mulheres. Talvez mais ousadas, mais egoístas, mais sexualmente livres. O que exatamente no comportamento delas a incomodava? Qual qualidade que você condenava nelas, você secretamente gostaria de permitir a si mesma? A audácia delas? A habilidade delas de se colocarem em primeiro lugar? A liberdade delas da opinião alheia? Pause este vídeo e anote 3 dessas qualidades. Seja impiedosamente honesta. Carl Jung dizia que aquilo que nos irrita nos outros pode levar à compreensão de nós mesmos. Essas mulheres não são suas rivais. Elas são espelhos vivos da sua sombra, mostrando-lhe a força que você mesma tirou de si e agora é forçada a ver nos outros. E aqui entra em cena o grande explorador das profundezas, o cartógrafo da alma humana, Carl Gustav Jung. Ele foi o primeiro a ousar descer a esses porões escuros, mas cheios de tesouros da psique, não com condenação, mas com a lanterna de um pesquisador. E ele descobriu uma lei universal. Tudo o que reprimimos em nós não desaparece, não se dissolve. Torna-se a nossa sombra, uma força autônoma e poderosa, o nosso duplo invisível que governa nosso destino e nossos relacionamentos por trás dos bastidores. Essa sombra é o depósito de toda a nossa força vital rejeitada. E enquanto não a encararmos, estaremos condenados a buscá-la inconscientemente em outras pessoas. Jung chamou esse mecanismo de projeção da sombra, e é a chave para entender por que você se sente tão dolorosamente atraída por algumas pessoas e tão inexplicavelmente irritada por outras. Você busca no mundo exterior aquilo que se recusou a encontrar dentro de si. Sua sombra não é um monstro, não é o mal, é a sua força selvagem e primordial que você trancou para ser uma boa menina. É o depósito de toda a sua energia vital reprimida. Imagine sua psique como uma grande casa. No andar de cima, luminoso, vive sua persona, a anfitriã ideal. Ela é educada, hospitaleira, sempre sabe o que dizer e mantém a ordem perfeita. Mas no porão desta casa está trancada uma rainha selvagem e poderosa. Sua sombra. Lá na escuridão está armazenada sua capacidade de dizer um firme não. Sua raiva que protege fronteiras. Seu egoísmo sagrado que não permite ser usada. Sua espontaneidade, criatividade e, principalmente, sua sexualidade primitiva, livre de vergonha e culpa. Essas são todas aquelas partes de você que na infância foram chamadas de más, inconvenientes, egoístas. O homem pode vir visitar, admirar a ordem no andar de cima e respeitar a anfitriã. Mas o inconsciente dele sempre ouvirá o riso misterioso e o barulho de correntes do porão. Ele será irresistivelmente atraído pelo mistério, por aquela força imprevisível e poderosa que dorme lá embaixo. E enquanto essa rainha estiver acorrentada, seu trono estará vazio e o rei, seu homem, buscará inconscientemente por ela em outros reinos. Para ver como essa força poderosa age na vida real, permita-me contar a história de Maria e Lilith. Maria era a esposa ideal. Carinhosa, dedicada, ela criou para o marido um mundo perfeito de ordem e luz, sempre colocando os desejos dele acima dos seus. Mas o marido dela iniciou um romance secreto e consumidor com Lilith, uma artista, uma mulher independente, egoísta e imprevisível. Ele não pretendia deixar Maria, a quem amava sinceramente por sua bondade, mas também não conseguia abrir mão de Lilith, que lhe dava uma sensação de vida. Do ponto de vista de Jung, essa tragédia era inevitável.
O marido de Maria projetava em Lilith sua própria parte criativa e livre reprimida, sua ânima. Mas o principal, ele via nela aquela sombra, a selvageria, o egoísmo, a paixão, que Maria escondia tão cuidadosamente em si. Lilith era o segredo sujo dele, porque ela refletia as próprias partes sujas e não reconhecidas dele. Lilith não era melhor que Maria. Ela era mais inteira. Ela não temia seus demônios, e era essa coragem que a tornava hipnoticamente atraente. Ela dava ao homem o que Maria não podia dar. Não conforto, mas permissão para ser ele mesmo, com toda a sua escuridão e luz. E você é Maria. Mas no fundo de você, acorrentada pelo medo e pelo sentimento de dever, dorme sua própria Lilith. Seu principal medo é que, se você lhe mostrar essa parte selvagem, egoísta e apaixonada, ele a rejeitará. Mas aqui está o paradoxo que mudará tudo. É justamente o seu ocultamento dessa parte que cria a distância que a está matando. Entenda, o homem que você ama não quer outra mulher. Ele quer desesperadamente toda você. Ele quer ver sua Lilith interior. Ele anseia para que você se torne a fantasia vergonhosa dele, porque isso lhe dará permissão inconsciente para aceitar também seus próprios lados sombrios. Ele quer que você seja egoísta às vezes, que você rosne quando ele violar suas fronteiras, que você olhe para ele com fome e não apenas com amor, porque sua sombra é a chave para a sombra dele. Sua coragem de ser má o liberta para ser real. Ele não está procurando outra mulher. Ele está procurando uma parte diferente e faltante na dele. Ele procura aquela que você tem tanto medo de libertar. E agora vamos olhar ainda mais fundo. Demos um nome a essa dinâmica, mas agora é hora de dar um nome à sua própria força oculta. Qual é a fantasia mais vergonhosa sobre si mesma que você nunca ousou, não apenas realizar, mas sequer pensar até o fim? Quem você seria se por um dia, por apenas 24 horas, tirasse a pesada máscara de boa menina e não tivesse nenhuma consequência por isso? Que fruto proibido você provaria? Que não você finalmente diria? Cujas expectativas você destruiria com prazer? Não precisa de censura. Não precisa de medo. Bem aqui, neste ponto, reside a sua maior e intocada força. Este é o seu território. Eu a convido a dar um passo corajoso. Escreva nos comentários apenas uma palavra que descreva sua versão proibida de si mesma. Talvez seja ousada ou inconveniente, egoísta, predadora, livre, incontrolável. Dê um nome a ela, pronuncie-o, permita que ela saia à luz por um momento neste espaço seguro. Vamos criar um lugar aqui onde nossa sombra não precise se esconder, mas possa aparecer em toda a sua beleza, assustadora e maravilhosa. Pare de lutar contra a frieza dele. Comece a agradecer a ela. Não é uma parede para ser derrubada, mas o professor mais honesto que você já teve. A indiferença dele é uma bússola que aponta infalivelmente para aquelas partes da sua personalidade que exigem sua atenção e integração. Esta é a grande alquimia da alma. O chumbo dele, o distanciamento dele, é dado a você como matéria-prima para que você o transforme no ouro da sua própria totalidade. Mude o foco. Toda vez que você sentir frieza vinda dele, olhe imediatamente para dentro de si e pergunte: que parte de mim estou traindo agora para ser conveniente para ele? Que selvageria minha estou domando? Que raiva minha estou engolindo por medo de perdê-lo? A resposta a essa pergunta é muito mais importante do que a razão do mau humor dele. O caminho para a paixão não é o caminho de mudá-lo, mas o caminho da expansão impiedosa e bela de si mesma. Mas o que significa integrar a sombra? Não significa que você precise se tornar uma megera, armar escândalos ou se vingar. Essa é uma compreensão vulgar e primitiva. Integração é um trabalho interno sutil e profundo. Não é sobre satisfazer seus impulsos sombrios, mas sobre a conscientização deles. Não é sobre soltar a fera da jaula, é sobre descer ao porão, sentar-se em frente à sua rainha selvagem e iniciar um diálogo com ela. Quando você reconhece e aceita sua agressão interna, você não precisa mais explodir em ataques de histeria.
Você pode calmamente, firmemente e no momento certo dizer não, protegendo suas fronteiras. Quando você reconhece sua sexualidade primitiva, você não precisa demonstrá-la de forma vulgar. Ela transparecerá em cada olhar seu, em cada movimento, na aceitação profunda e calma da sua força feminina. Integração é a transformação de uma força cega e destrutiva em um poder controlável e criativo. Você deixa de ser vítima de seus impulsos e se torna a dona de sua natureza completa, multifacetada e incrivelmente atraente. Aqui estão 2 exercícios internos concretos, mas profundos, que você pode começar a fazer hoje mesmo. O primeiro, Diário da Sombra. Tenha um diário e todas as noites anote os momentos em que sentiu irritação, inveja ou raiva sem motivo. Em seguida, em vez de condenar, faça a si mesma uma pergunta. Qual desejo reprimido meu está por trás dessa emoção? Qual necessidade minha eu ignorei para permanecer conveniente? O segundo, imaginação ativa. Em meditação ou simplesmente em silêncio, visualize sua figura sombria, aquela mesma Lilith. Como ela se parece? Como ela se move? O que ela quer lhe dizer? Comece um diálogo com ela. Peça o conselho dela em situações onde você se sente fraca. O objetivo não é agir cegamente como ela, mas integrar a sabedoria e a intrepidez dela em sua vida consciente. Esses exercícios não são apenas truques psicológicos. É um ato sagrado de recuperar partes perdidas da alma. Você está literalmente salvando sua própria força exilada do cativeiro. E aqui está o segredo principal que você deve lembrar. Sua atratividade nunca dependeu da aprovação dele. Ela depende exclusivamente da sua própria totalidade. Quando uma mulher se conecta com sua sombra, ela para de ser uma pedinte de energia. Ela se torna uma fonte de energia autossuficiente. Ela não procura mais o fogo nele. Ela mesma se torna o fogo. E os homens, como tudo que é vivo, são instintivamente atraídos por essa chama. Não para controlá-la, mas para se aquecer em seus raios. Lembre-se, sua tarefa não é se tornar a fantasia dele. Sua tarefa é se tornar a sua própria. Tão corajosa, tão real, tão assustadoramente e deliciosamente viva, que ele não poderá deixar de cair sob sua influência. Você não acende a paixão dele. Você acende a sua, e ele vem à luz dela. Porque não há nada mais sedutor neste mundo do que uma mulher que fez as pazes com sua escuridão e aprendeu a dançar com seus demônios. Portanto, percorremos um longo caminho. E agora você vê. Tornar-se o segredo sujo dele não é sobre humilhação ou jogo, é sobre se tornar tão inteira e assustadoramente honesta consigo mesma, que em sua presença ele também poderá tirar a máscara e encontrar sua própria sombra. Você se torna para ele não apenas uma mulher, mas uma guia para a própria alma dele. Você lhe dá o maior presente que uma mulher pode dar a um homem, não conforto, mas a permissão para ser inteiro. E isso gera uma conexão que nem o tempo, nem a rotina podem destruir. E isso mudará não apenas suas noites. Isso mudará a forma como você anda, como você fala, como você olha para o mundo. Imagine que você não anda mais na ponta dos pés. Você pisa no chão com firmeza, sabendo que tanto a sua luz quanto a sua escuridão são belas. Uma profundidade aparecerá em seus olhos, força em sua voz, liberdade em seus movimentos. E ele olha para você não mais como um detalhe familiar da decoração, mas como um mistério indecifrável que ele quer desvendar por toda a vida. Você deixará de ser conveniente e se tornará viva. Obrigada por percorrer este caminho comigo. Obrigada pela sua confiança e sua coragem. O trabalho com a sombra é um caminho para os bravos, um caminho para aqueles que buscam não conforto, mas a verdade. Hoje você deu o primeiro e mais importante passo. Você olhou para o lado que a maioria tem medo até de encarar. Saiba que você não está sozinha nesta jornada. Aqui, neste espaço, reúnem-se aqueles que não temem sua profundidade. Bem-vinda ao lar. Se você está pronta para continuar explorando os cantos mais profundos e poderosos de sua alma, inscreva-se no canal e clique no sino. Cada vídeo aqui não é apenas teoria, mas mais um passo para sua totalidade e força, para aquela versão de si mesma que é impossível ignorar ou esquecer.
Este é um convite para a comunidade daqueles que escolhem a profundidade e não a superficialidade. E lembre-se, não tema sua escuridão. É nela que se esconde a luz que a tornará inesquecível. Seja inteira, seja autêntica, seja o pecado mais doce dele.